Segunda-feira, 3 de agosto de 2020, e se o Weintraub mereceu a vaga no Banco Mundial, eu também mereço apresentar o Segunda Chamada, ao lado de Mara Luque, que merece ser minha sócia, e dos jornalistas Bruno Bogossian, da Folha de São Paulo, e Cecília Oliveira, do Intercept, Meritocracia Pura. Quem não merece estar aqui, mas veio mesmo assim, é o Reinaldo Azevedo, que todos sabem é financiado pelo Jorge Soros e pelo Foro de São Paulo numa conspiração do socialismo global contra as liberdades individuais. Só não vê quem não quer. Hoje vamos falar dos ataques a Felipe Neto e Itamar Miranda, do climão entre Augusto Aras e a Lava Jato e do investimento do governo britânico no bem-estar dos adeptos da suruba. Sim, minha lista de assuntos parece um tweet do Carlos Bolsonaro, mas eu juro que vamos falar mesmo de tudo isso aí. Chega junto que o Segunda Chamada está só começando. O youtuber Felipe Neto é o mais recente alvo da máquina de moer reputações da extrema-direita. Perfis bolsonaristas divulgaram notícias alegando que Felipe é pedófilo. E alguns militantes foram até a casa do youtuber ameaçá-lo pessoalmente. No mês passado, Felipe Neto fez um vídeo para o New York Times dizendo que o Bolsonaro é o pior presidente do mundo no combate à Covid-19. Reinaldo Azevedo, o Felipe Neto incomoda tanto o pessoal que você chama de direita chucra porque alcança dezenas e dezenas de milhões de pessoas na internet, que é o campo de atuação preferido do bolsonarismo? Olá, sim, por isso mesmo. Ele tem milhões de seguidores e enquanto esse rapaz fazia vídeos falando coisa moçada, essa bobajada meio das redes sociais, da internet e tal, não incomodava ninguém. À medida que ele passou a ter um discurso político, e eu não entro nem nas motivações, o fato é o que me interessa. Eu acho que ele está dizendo as coisas certas, né? As motivações subjetivas de porquê. Que muita gente está discutindo, ele está sendo oportunista e não sei o quê. Eu não vejo como se possa ser oportunista entrando na linha de tiro dessa gente asquerosa, né? À medida que ele passou a vocalizar um discurso, eu nem vou falar progressista, um discurso civilizado, né? Porque o progressista já traz ali um certo viés ideológico. É um discurso civilizado, um discurso de tolerância. Não vamos discriminar gays, não vamos discriminar mulheres, vamos falar em nome da democracia, vamos parar de demonizar as pessoas nas redes. Me parece que isso é civilizado apenas, né? E aí o bolsonarismo se incomodou muito com ele, porque na rede ele tem uma presença muito maior do que o próprio Bolsonaro. Ele é organizado nessa área. E note que tem uma coisa curiosa aí, né? O Felipe ocupa, não o conheço, falo e não acompanhava também, para se acompanhar depois, né? Digamos que ele fazia uma coisa fora da minha faixa de atuação. Note que o Felipe ocupa um pouco a faixa, uma coisa que a esquerda não está ocupando. Você não tem hoje uma esquerda organizada nas redes sociais, gerando valores, gerando memes, gerando debates, indo nos trend topics. Não tem, cadê a esquerda? Então você tinha o bolsonarismo quase que falando sozinho, né? Aí o Felipe chega e ocupa um pouco esse espaço que a esquerda não ocupou, independentemente do conteúdo até do que ele prega, né? Mas é uma alternativa à visão de mundo bolsonarista, e aí vem essa baixaria. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, eu não sei se vocês já ouviram falar, conhecem, a partir de um amigo que me chamou a atenção, fui ver, tem um movimento nos Estados Unidos, que é o QAnon, o Q de Q, o sujeito que se identifica como o sujeito Q, o elemento Q. Ele existe para denunciar uma grande conspiração. Você brincou aí a me apresentar, falando do Jorge Soros. Acredite, se você entrar nessas páginas, é uma coisa de louco, e são milhares de perfis. Esse sujeito que teria descoberto, né, ele é um partidário do Donald Trump, ele teria descoberto um grande plano, né, que está juntando Bill Clinton, Jorge Soros, Hollywood, para dominar o mundo, né, junto com o financismo internacional, que é a mistura, a Mara entende disso, de capitalismo mais comunismo, viu, Mara? Tudo junto. Como só o Olavo de Carvalho sabe. E qual é a forma que eles têm de dominar o mundo? Barack Obama também está nisso, com satanismo e pedofilia.
E aí, então, começa essa onda de acusação nos Estados Unidos, que corre solta, e que está chegando ao Brasil. A forma de desqualificar essas pessoas é acusar da coisa mais repugnante que tem, não é? E, de algum modo, os fatos estão sempre, de algum modo, corroborando aquilo que eles falam, porque rede de pedofilia todo dia está sendo descoberta, não é isso? Toda hora tem, descobriram pedofilia não sei onde, né? Então, essa é uma forma de atacar as pessoas que incomodam. Veja o caso da Xuxa, né? Não sei se sabem, a Xuxa, o vídeo da Xuxa, o famoso vídeo do filme do Walter Hugo Cury, em que ela, jovenzinha, aparece seduzindo um garoto, esse vídeo voltou, e agora que a Xuxa passou a ter um discurso crítico ao bolsonarismo, tome pedofilia em cima da Xuxa também. Então, agora é isso, é uma forma de desqualificar as pessoas, e não por acaso aqueles que entram nessa linha de frente do ataque, reparem que todos eles passaram pelo ministério da Damares Alves, essa figura notável do bolsonarismo. Pois é, no fim de semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convidou Felipe Neto para debater a PL das fake news na Câmara. O Eduardo Bolsonaro criticou o convite, escreveu no Twitter que é como botar um bandido para escrever a lei penal. Felipe Neto foi condenado em junho deste ano pela juíza Gisele Rocha Raposo, terceiro juizado especial civil de Brasília, por causa de um post sobre o presidente da FUNAI. A juíza entendeu que Felipe ultrapassou o amplo direito de expressão e fez ponderações desnecessárias e descontextualizadas. Os advogados do youtuber recorreram. Bruno e Mara, o Rodrigo Maia está querendo surfar na onda do Felipe Neto? Vou deixar a Mara responder primeiro, mas... Eu acho que não é só o Rodrigo Maia que quer surfar na onda do Felipe Neto, e Reinaldo colocou muito bem quando ele diz que o Felipe está ocupando um espaço que não foi ocupado pela esquerda. Você vê que mesmo a esquerda, muitos nomes estão surfando na onda dele, estão indo lá atrás na onda dele. Ele fala muito bem, eu também não o conhecia, mas ele fala muito bem e ele está falando tudo aquilo que todo mundo quer falar. E isso está chamando a atenção, isso está fazendo com que vários políticos surfem na onda dele. Eu não sei quais são as ambições políticas desse rapaz, mas ele claramente está pavimentando, não sei... Bruno, e vocês entendem mais da análise política do que eu, mas, enfim, eu vejo como se ele estivesse pavimentando o seu caminho político. Enfim, está conseguindo trazer bastante apoiadores por conta disso. A gente vê, né, o bolsonarismo muito barulhento nas redes, muito barulhento. O Felipe Neto, ele domina as redes mais do que o bolsonarismo. Ele consegue trabalhar isso mais. Então, ele realmente é um problema para o bolsonarismo. E é interessante, o Thales usou essa expressão surfar na onda. Me parece, logicamente, que o Rodrigo Maia está tentando se aproveitar desse episódio de uma pessoa absolutamente notória nas redes para acelerar o debate sobre esse projeto de lei de combate às fake news, que é um projeto que tem alguns problemas, tem vários problemas que exigiriam um debate um pouco mais alongado, e eu não sei considerar se o Felipe Neto é a pessoa mais indicada para servir de, digamos assim, amparo técnico para um debate legislativo. É óbvio que é uma questão puramente midiática que está acontecendo aí. Do mesmo jeito, a esquerda também vai tentar surfar na onda da própria exposição que o Felipe Neto tem nesses argumentos críticos ao bolsonarismo. E acho que, por outro lado, também é engraçado como o próprio bolsonarismo também tenta surfar na onda, colocando e elegendo ele, essa figura que não tinha, pelo menos, absolutamente nenhuma relevância política, como um adversário político. E o que eu acho curioso, especialmente, é como essa questão e essas fake news, especificamente, que foram direcionadas ao Felipe Neto, que elas não estão no subterrâneo do debate, não estão no subterrâneo do bolsonarismo. Você tem o filho do presidente, que é um deputado federal eleito, usando argumentos, atacando essa figura, entrando nesse debate dessa maneira. Se a gente lembrar, algumas semanas ou alguns meses atrás, o presidente da República usou fake news, usou uma notícia falsa sobre pedofilia também, dizendo que a esquerda tem um projeto para descriminalizar a pedofilia. Isso é um chefe de Estado
que está usando esse tipo de informação para tumultuar o debate, para tentar vilanizar os seus adversários políticos. Isso é uma coisa absolutamente rasteira e, enfim, que é a marca do bolsonarismo, vamos ser claros, vamos lembrar da campanha eleitoral também, que os grandes próceres do bolsonarismo usaram essas estratégias. Lembrar, essa questão da pedofilia, se a gente procurar, coisa de um mês e pouco, talvez um pouquinho mais, o Donald Trump pessoalmente acusou Joe Biden de pedofilia. Não sei se vocês viram isso, tinha um filme que o Joe Biden aparece um garoto perto dele, ele põe a mão no ombro do garoto e tal. Na verdade, o genro do Donald Trump, né, começou a espalhar que o Joe Biden era pedófilo. Então, isso, na verdade, insisto nisso, é um movimento, fica parecendo teoria conspiratória, mas não basta entrar nas redes e perceber. Outro dia, num dia só, o Twitter derrubou 7 mil perfis ligados a esse movimento que eu não. Então, é um troço organizado internacional. Quanto ao Felipe, deixa eu fazer uma ponderação aqui sobre surfar na onda ou não. Eu insisto, eu sabia da existência do Felipe Neto, mas nunca tinha visto nada que ele produz, porque que eu saiba, fala mais para molecada e tal. Eu já passei um pouco dessa fase faz uns 2 ou 3 anos. Agora, eu vi a entrevista dele no Roda Viva, a Vera, minha amiga, me observou, falou, olha, foi uma baita entrevista que ele deu, e ele me pareceu muitíssimo articulado, né? O vídeo que ele fez, que saiu, ficou nos Estados Unidos, teve chamada na homepage do New York Times, que foi o que irritou mesmo, o discurso é muito bom. Está tudo correto ali. Aliás, um belíssimo inglês. Está tudo correto ali, né? O Rodrigo Maia, ele já vinha defendendo, pré-Felipe Neto, ele já vinha defendendo a lei das fake news, como eu também defendo, posso ter restrições a isso, aquilo na lei, mas acho que ela é necessária. E acho que ele é uma pessoa qualificada para debater. O Bruno, ele não é um político, claro, né? Sei disso. Mas, de qualquer modo, se é para falar sobre fake news, se é para tratar de conhecimento de rede, que é uma coisa de redes sociais, que é uma coisa que os deputados conhecem mal, né? Os parlamentares. Ele depende vitalmente, como todos nós, da liberdade de expressão para trabalhar. Então, eu acho que ele é, sim, uma das pessoas qualificadas para... Até fico mais tranquilo, Bruno, eu diria assim, eu até fico mais tranquilo que ele esteja sendo convidado para participar do debate do que não. Eu tenho medo só dos deputados e senadores ali debatendo redes sociais sem nem saber direito o que é, né? E, na verdade, quem conhece rede é o bolsonarismo. Aí é de lascar, né? Eu vou aproveitar só para fazer um comentário rápido em relação a isso. Uma prova do que você está dizendo, e a verdade é que a CPI das fake news no Congresso era um show de horrores, era absolutamente... Os parlamentares, enfim, tem parlamentares que são muito qualificados, interessados no assunto, estudiosos, mas o trabalho que era feito naquelas sessões, aquilo ali era um palanque para um monte de gente que espalha fake news, que era convocada para simplesmente começar a falar as maiores groselhas do mundo sem ser contestado. Exatamente. Os parlamentares realmente eles não conheciam modelos de financiamento de redes sociais, modelos de financiamento de canal do YouTube. Então, eles não tinham... É verdade, eles não tinham a menor ideia do que estavam investigando. Vai lá, cobra criada do bolsonarismo, debater com gente que não tem ideia do que está acontecendo, que não sabe o que é rede social. Então, jantaram nesse sentido, os opositores ali, exatamente. É isso, não, os opositores ficaram de joelhos ali para esse pessoal naquela época. Exatamente. Então, e não precisou ser o Felipe Neto, não. Bastou o Alan dos Santos, botou todo mundo na CPI do bolso, lembra? Bom, vocês falaram do Felipe Neto aí, eu tenho minha observação sobre ele. Eu acho que ele é muito hábil, ele é muito bem cercado, ele fala realmente muito bem. Concordamos com tudo que ele fala, mas eu acho que sim, há uma carga de oportunismo. O Felipe Neto, quem conhece a trajetória dele sabe que ele sempre cresceu assim, sempre vociferando contra o óbvio, né? Ele fala mal de quem está na linha de tiro. Então fala mal de alguém que dá uma audiência, ele fala mal, e nada melhor, nenhuma audiência melhor para você falar mal agora do que falar mal do Bolsonaro, porque, né, isso gera uma repercussão, gera uma atenção, sobretudo da imprensa, enfim, tem tudo isso lá. Agora, concordo, Reinaldo, muito com o que você falou, porque isso é um vácuo
absurdo da esquerda, né? E assim, é uma temeridade, porque quem assistiu, por exemplo, a entrevista do Felipe ontem na Globo News, vê que bastou uma pergunta um pouquinho mais complexa do Gabeira que desmonta esse cara, que o Felipe pode ser um cara que entende muito de internet, pode ser um cara extremamente hábil, com uma oratória fantástica, mas ele não é um político, entende? E esse vácuo tinha que estar ocupado por um político, por alguém da esquerda, alguém que atuasse nesse campo e que tivesse as ferramentas necessárias para atuar ali. E isso mostra a fragilidade da nossa política, mostra que nossa política está realmente numa banheira de Nutella hoje em dia. Não é isso, Cecília? Você concorda? Plenamente, infelizmente. Isso que Reinaldo levantou sobre esse vácuo e que você acabou de falar agora, Antônio, é realmente vergonhoso, porque, por exemplo, na hora da CPI das fake news que Bruno levantou aqui, você tem que pensar, para você tomar um banho do Alain e depois virar meme nessa rede, sabe? Cadê o amor próprio dessas pessoas que não usaram lá o pessoal do gabinete, os assessores legislativos, para estudar estudar legislação, estudar monetização, o funcionamento das redes? Cada rede tem um modo de funcionar. Então, assim, eles cresceram por dois motivos. Um, porque entenderam como é que faz, e outro, porque não tinha opositor mesmo. Então, assim, nadaram de braçada, e o que é pior, continuam nadando de braçada, apesar de tomar essa surra e de apanhar diariamente. É isso, a esquerda ainda está ali, ó, na poeira da situação. E aí, quando a gente tem, inclusive, o Rodrigo Maia aí, comendo pelas beiradas na situação e, obviamente, sentando na janelinha desse ônibus, é porque o cara entendeu, eu vou pegar esse lugar aqui porque eu sei o que está acontecendo. Então, ele senta ali e surfa também. E eu estava vendo, como vocês estavam falando do Felipe nessa situação, o cara, ele não é apenas um grande comunicador, ele é empresário. Então, assim, ninguém dá um passo em falso podendo perder dinheiro aqui ou ali. Então, assim, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe até onde ele pode ir e como ir, né? Porque ele precisa calcular ali tudo direitinho, tanto do ponto de vista da comunicação quanto do ponto de vista empresarial. Então, assim, as coisas estão na mesa, mas é isso, a gente está mais ou menos sentado com as mesmas pessoas, porque o resto está ali meio se degladiando e tentando entender como é que as coisas estão funcionando e não entendendo. Os lugares continuam vagos e essas pessoas continuam se sentando ali para poder tocar o barco como elas querem. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, qual é a ambição política do Felipe Neto? Olha, eu tenho um professor na faculdade, o Alfredo Bossi, que graças a Deus está vivo ainda, genial, e quando se fazia alguma pergunta assim, ele dizia, olha, o fundo das consciências a Deus pertence. Ele é católico, inclusive, eu não faço projeções a partir disso. Veja só, se ele tiver alguma ambição política, não existe ambição política que ele possa ter que seja ilegítima. Claro. É legítima como a de qualquer outro. Então, vamos lá. Se ele tiver alguma ambição política legítima, é legítima. O que ele tem dito até agora, eu estou pegando, insisto, essa trajetória recente dele, porque a pregressa eu não conheço. O que ele tem dito até agora torna o mundo melhor ou pior? Torna o mundo melhor. Tudo que ele tem falado, vou aqui partir na perspectiva kantiana, se for generalizado, o mundo fica melhor. A favor da tolerância, a favor da igualdade, contra a discriminação. É bom? É bom. Então, não sei. O discurso é bom. A eventual pretensão política é legítima. Eu não creio que seja pretensão política no sentido de candidatura ou coisa assim. Você acha que não? Eu não sei para quê. Isso daí é uma pergunta que eu faço cada vez que o Datena fala que quer ser prefeito. Eu pergunto, por que você vai deixar de ganhar o que você ganha para ser prefeito? Né? E acho que também o Felipe Neto hoje, pelo menos, a preço de hoje, ele influencia o debate público
com mais polêmica, não do que qualquer político, mas do que a maioria dos políticos. Então, eu não vejo interesse ele nem politicamente seria interessante. À medida que você... sem o ônus da problemada que vem com o cargo. Né? Não tem que resolver nada, não tem que votar nada, não tem que fazer proposta nenhuma no sentido de se meter com o dia a dia da política. E aí sim, quer dizer, eu acho que ele migra, assim, ele deixa de ser essa categoria que apareceu, né? Outro dia alguém me chamou de influencer, me deu um ódio, porque eu estudo pra caralho. Influencer, né? Com essa minha cara, né? Mas olha só, Reinaldo. Então, assim, ele vai ser um influencer político, vai ter essa categoria no Brasil? Bom, mas olha só, o Felipe tem uma grande vantagem em ser influencer, que é a gente, por exemplo, nessa conversa que a gente está falando aqui dele, por exemplo, a Mara falou assim, esse menino foi muito bem no programa, você falou assim, esse rapaz no Roda... O Felipe Neto, ele tem 32 anos. O Felipe Neto, como a Cecília falou, ele é um empresário. Se o Felipe Neto fosse jogador de futebol, ele já estava caminhando para a aposentadoria dele. Só que ele, como fazia até pouco tempo conteúdo para criança, ele pintava o cabelo de roxo e amarelo e se tomava banho de gelatina imitando foca, todo mundo vê ele ainda como uma coisa assim, é um menino, mas ele é um cara, é um homem, sabe? Eu com 32 anos já tinha filho, estava com a minha vida feia. Então, assim, e ele tem um telhado de vidro enorme, né? Só que ele conseguiu disfarçar esse telhado de vidro muito, falando assim, não, eu mudei, eu era muito imaturo, eu era muito... Ele fala como se ele tivesse 17 anos, não tem. E se ele entrar na vida política, isso acaba do dia para a noite, né? Ele perde esse bônus de ser um youtuber, de ser um influencer, na hora, ele vira um alvo, só janela, que é o que acontece com o Luciano Huck, inclusive agora, que nem candidato né? Ou seja, se eu fosse ele, eu ficaria na minha vida de influencer, o Reinaldo. Eu duvido, assim, eu duvido que seja por isso. Eu duvido que tenha uma coisa política aí. Agora, eu queria voltar um pouquinho ao início da coisa ali, quando eu falei do vácuo da esquerda. Independentemente dos méritos, né, de a pessoa gostar ou não gostar do que acontece na Venezuela, do que acontece não sei o quê, se perguntasse assim, mas cadê a esquerda nas redes? A esquerda está fazendo live com o Nicolás Maduro. Entende? Quer dizer, bom, aí, com a devida vênia, né, é de uma burrice que nem errada consegue ser. Essa categoria das coisas que nem erradas são. Que além de dar discurso para Bolsonaro, evidencia um grau de alinhamento, acho eu, da realidade, para mim, estupendo. Né? Quando o Bolsonaro está roubando o Bolsa Família, está puxando para ele, remodelado, está pegando o Minha Casa Minha Vida, remodelado, está aparecendo um Bolsonaro paz e amor e um Bolsonaro social, e a esquerda fazendo live com o Nicolás Maduro. Aí, queridos, como diria Oswaldo de Andrade, a contribuição milionária de todos os erros, né? Dá e inzerda, é claro que dá. Mas olha só, se a esquerda... Fala, Cecília, desculpa. Inclusive, vi uma discussão sobre isso, que inclusive a live teve pouquíssima audiência, ou seja, você queima uma tonelada de potencial que você poderia ter e, tipo, não tem nem retorno, sabe? Pra então, quê, assim, né? Pra quê? Não tem o retorno. Então, qual o sentido? Você queima o capital político a troco de... O sentido é perder mais eleitores, perder mais prestígio, perder mais presença no debate, virar alvo da extrema-direita. Deve ser isso. Olha só, mas esse discurso de vocês de dizer que a esquerda não está bem nas redes sociais é só de vocês, tá? Um dos generais da tropa bolsonarista das redes sociais, o que a gente já comentou aqui, o Alan dos Santos, se mandou do país, né? Ou pelo menos diz que se mandou, né? Ele diz que a sua vida está em perigo porque ele revelou um esquema de espionagem envolvendo a Embaixada da China, a Embaixada da Coreia do Norte, os ministros do Supremo, o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso, e o advogado Cacai para derrubar o presidente Bolsonaro. Só lembrando que o Alan dos Santos é alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal que investigam as fake news, ataques à corte e organização de atos antidemocráticos. A conta dele e de outros bolsonaristas, as contas foram suspensas
pelo Alexandre de Moraes. Ô, Cecília, você está falando aí da fragilidade da esquerda na internet, mas segundo o Alan dos Santos, tem um plano aí do Kim Jong-un com os chineses e o Cacai de bermuda lá no STF para derrubar o Bolsonaro do cavalo branco dele. Como é que é isso? Que contradição é essa? E, inclusive, se fortaleceram nos últimos anos tomando a mamadeira de piroca, né? Isso então, aí. Assim, eles foram fortalecidos, assim, dia a dia. Que tinha cloroquina dentro. É a vitamina, né? Para você fazer ainda o caldo ali ainda mais potente. Mas, de fato, quando você vê essas coisas assim, eu fico pensando sobre... É difícil da gente acreditar que pessoas acreditam nisso. Às vezes eu vejo eu vejo os posts Aos Fatos, da Lupa, desmentindo algumas notícias que eu simplesmente olho e falo, eu não acredito que alguém precisou gastar hora de trabalho para poder desmentir uma coisa dessa, porque não faz sentido. E nessa do Alan, acho que foi o pessoal do Brasil Sem Medo, no tweet, eles falaram... Foi um tweet tão confuso, porque, assim, a escuta era na embaixada da China contra Bolsonaro. Então, Bolsonaro era ouvido quando ele ia na embaixada da China? Tipo... Não é faz impressionante, sentido. são sempre essas conspirações sempre têm uns personagens ultrapoderosos e, enfim, o governo da China, o Cacai, enfim, não é um personagem poderoso. Mas quando envolve Jorge Soros... Agora, essas pessoas devem ser realmente muito incompetentes. Por quê? Se envolve o Supremo Tribunal Federal, todos os países do mundo, uma ditadura poderosa, como é o caso da China, comercialmente, economicamente poderosa, e eles não conseguem pegar o Alan dos Santos? O Alan dos Santos fugiu? Caramba, então... Fugiu para São João do Meriti. É impressionante exatamente isso. Diz que era interior de São Paulo, né? Da última vez que eu vi o IP nas redes. O que a Cecília disse, que é realmente impressionante que as pessoas acreditem nisso. O nível de psicodelia que se transformou esse tipo de debate, em que alguns, pelo menos alguns nichos do debate político, do bolsonarismo, estão debruçados. Eu acho que, na verdade, não consigo muito bem entender um amor cego, uma devoção completamente cega a um político que leva as pessoas a perderem completamente a razão e a possibilidade de juntar dois pontos para perceber, bom, isso aqui não faz sentido. Bruno, eu até entendo que o sujeito que mora ali na esquina faça isso. Querem ver? Eu cheguei... Eu fiquei outro dia deprimido, porque aí eu fiquei deprimido mesmo. Por um tempo. Depois passa logo. O Bolsonaro botou 2 ou 3 tweets, publicou, e eu achei a linguagem um pouco estranha, assim, falei, não deve ser dele. Entrei, botei no Google, ele estava, na verdade, copiando um texto da Associação Médica Brasileira, dizendo o seguinte: a cloroquina, não há nenhuma evidência de que ela faça bem, que ela ajude para combater a Covid-19. Mas também não há evidência de que ela faz mal. Não havendo evidência de que faz bem, nem havendo evidência de que faz mal, então pode tomar. Então, está liberado. Já que não há um remédio específico. Aí a brincadeira que eu fiz é, por que não chá de picão preto? Não há evidência de que faz bem, não há evidência de que faz mal. Comprimido de chá de camomila. Quem está falando isso é a Associação Médica Brasileira. Uma entidade profissional com esse peso. Então, daí o cara da esquina que está em terra plana, é um passo, porque se uma entidade que tem compromisso com a ciência tem esse aporte da ciência, quer dizer, você pode liberar um remédio sem ter nenhuma evidência de que ele funciona, porque você não tem evidência contrária. Mas que porra é essa? Onde é que nós estamos? Quer dizer, uma nuvem de burrice, de estupidez, tomou conta do país e está cegando um pouco as pessoas. Então, assim, a gente precisa passar por um processo de desvelamento das consciências. Eu nunca vi nada parecido, nunca vi nada assim. Eu bati muito na esquerda, enquanto a esquerda estava no poder, tinha lá uns absurdos. Coisa dessa natureza eu nunca vi. Nunca vi, acho que ninguém nunca viu. E não é só aqui, não. Se a gente pega nos Estados Unidos, com Donald Trump, parece só lá que a população está reagindo
com mais galhardia ainda do que a nossa por aqui. Bom, a empresa de cosméticos Natura fez uma campanha de Dia dos Pais e contratou como influenciador digital o Tami Miranda, um homem trans. Como era de se esperar, o assunto rendeu. Uma galera xingou, disse que não era homem de verdade, que não era pai de verdade, que ia boicotar a empresa. O Tami fez um vídeo em que diz que há outros pais na campanha e que o objetivo é falar de pais presentes. Abre aspas. Se eu não te represento, ok. Existem outros que te representam, disse ele. Apesar da polêmica, quem tinha ações da Natura se deu bem. Os papéis subiram 10% em 2 dias. Reinaldo, o barulho nas redes foi muito. Isso representa a maioria da população ou é um grupo pequeno e barulhento? Porque eu confesso que o porteiro aqui do meu prédio não comentou nada sobre a campanha da Natura. Olha, o bolsonarismo consegue isso, e a gente volta um pouco à coisa do Felipe Neto. É por isso que eles estão tão bravos com o Felipe Neto, porque o Felipe Neto ele movimenta muito a rede e movimenta mais que o próprio bolsonarismo. O bolsonarismo consegue transformar assuntos, já que eles têm aqueles robôs que vão se multiplicando e tal, consegue transformar em assunto aquilo que nem é assunto. Assim, você falou, o seu porteiro não comentou, eu não sei se o meu comentou, porque como eu estou aqui dentro da bolha, nem daqui de dentro eu saio, mas eu não vi isso. Eu vou dizer assim, minha mãe não comentou. Quando minha mãe não comenta, ela não ligou e falou assim, você viu que estão querendo colocar aquela mulher que é homem, que aquele homem que é mulher, enfim, né? Ela certamente não concordaria, inclusive, com a Natura. Mas ela nem comentou, né? Virou um troço... Eles vivem a caça disso, né? O bolsonarismo não tem nada... Veja só, o que é o bolsonarismo na economia? Era Paulo Guedes. Não é mais, porque nem o Paulo Guedes é mais Paulo Guedes. Assunto para Mário Luque. É o ex-Paulo Guedes. O ex-Paulo Guedes. Paulo Guedes também não existe mais. Então, o bolsonarismo, economia, não se sabe. Política, também não, porque agora eles estão tentando ganhar o centrão ali, o que eu chamo do fundão do centrão, né? Então, eles também estão ali, não sabem mais o que é. Então, tem que ficar em cima desses temas. Pedofilia, a questão de gênero, a questão de não sei o que lá. Então, não virou assunto, não é assunto, né? O máximo que eles podem fazer agora é ganhar como aliada a mulher lá do Harry Potter, que é ela que vive inconformada com os trans, né? Mas existe um perigo nisso também, porque esses assuntos que, digamos assim, que não interessa a ninguém, obviamente, no sentido de que não move a sociedade num debate público sobre Tami Miranda, mas os bolsonaristas, eles sabem instrumentalizar essas questões, sabem instrumentalizar esses debates com fake news, com absurdos, com exageros. O Eduardo Bolsonaro foi comentar esse assunto da Natura. O que Eduardo Bolsonaro, deputado federal, eleito por São Paulo, tem a ver com a propaganda da Natura, de uma empresa de cosméticos? Eu não sei. Mas é óbvio que o Bolsonaro conseguiu, durante a campanha, e ele trabalhou por isso, ele se batizou no Rio Jordão, numa igreja evangélica, por um pastor evangélico, porque ele sabia que ele conseguiria instrumentalizar politicamente o sentimento conservador da população brasileira, que sim. É uma população conservadora, uma população que tem valores religiosos muito fortes. Então, quando eles falam em pedofilia, quando eles falam em identidade de gênero, eles conseguem se mobilizar, eu acho, apoio. E exatamente, não, a bolha eles não participam de nenhum debate. Sim. Mas eu acho que extrapola a bolha. Mas eu acho que extrapola a bolha também. Eu acho que existe uma população que não é a bolha bolsonarista, e existe, por exemplo, uma população muito conservadora, eu vou dizer no Nordeste, que é um local, um polo geográfico, onde a votação do Bolsonaro não foi tão grande assim na eleição de 2018, mas eu não duvido que ele consiga mobilizar alguns votos por causa de questões morais, de questões que, enfim, eles julgam morais, no caso, né? Que são apenas, enfim, uma reprodução de um discurso completamente atrasado. Então, eu acho que o fato de a gente não ver as pessoas discutindo esse assunto, eu acho que, sim, é relevante, logicamente, mas eu acho que não significa necessariamente que isso não mobilize politicamente a sociedade em determinados momentos. Cecília, me fala uma coisa. A gente está falando aqui sobre essa coisa desses valores morais que mobilizam a direita evangélica do bolsonarismo, mas, por exemplo, eu até tuitei anteontem uma notícia sobre um pastor que foi flagrado com uma quantidade absurda de pedofilia no computador dele,
E até comentei que esse mesmo pastor, há 7 meses, ele estava indignado com o especial de Natal do Porta dos Fundos, né, que achava um absurdo, mas ele estava lá com pedofilia em massa no computador dele. E a gente já viu inúmeros escândalos de pedofilia em igrejas, não só na católica, mas em outras. Por que esses escândalos de pedofilia não escandalizam mais ou não colam mais nessas fontes de indignação dessa direita tão tradicional da família cristã bolsonarista? Gostei de você direcionar a pergunta, Antônio, porque nessa eu tenho total lugar de fala, porque eu venho de muitas igrejas, de família super crente, então, assim, é um assunto ali de dentro, sabe? E isso foi uma coisa que eu comentei quando essa notícia saiu, porque dentro das igrejas ainda tem uma coisa do tipo, você não aponta diretamente o dedo para essas laranjas podres, porque é como se você estivesse atentando sobre a autoridade que Deus conferiu a essa pessoa, e se ele errou, Deus vai resolver. Tecnicamente não é um problema seu, sabe? E isso, assim, não só sobre a pedofilia, isso é inclusive mais latente nas questões de violência contra a mulher. Do tipo, não mexe, porque Deus vai cuidar. A mulher tem que orar um pouco mais, ela está orando pouco para o marido dela, por isso que o cara está ou traindo, ou batendo, sabe? Então, assim, essas questões ainda têm esse mecanismo que... Um viés machista, né? Muito machista não também, só um viés, eu acho que isso é um mecanismo muito útil para quem é autoridade em igreja, porque, assim, sim, você ensina as pessoas que elas não devem se meter nisso, porque Deus vai resolver. E quem é que está envolvido nisso? Quem está te falando que não é para mexer com isso, né? Esse menino era filho de pastor, esse homem, né? Esse homem era filho do pastor da igreja. Então, assim... Tem essas questões, e aí você não quer falar porque também você não quer entristecer o coração do pastor. Então, tem todas essas questões ali que gravitam sobre esse signo, assim, da religião. Porque você fica sempre esperando uma interferência divina. E isso é sobre outras coisas do tipo, sobre qualquer tipo de injustiça ou de desigualdade. É tudo problema divino. Nada é para você resolver aqui, né? E também mostra a questão da hipocrisia, porque, assim, é como se essas coisas acontecessem só do outro lado. E, por exemplo, sendo igreja evangélica, não, isso é coisa da igreja católica. Sendo no caso dos bolsonaristas, não, isso foi um desviante, isso é um caso isolado, não vamos nem se meter com isso. E aí, né, fica sempre uma coisa do outro lado, assim, é uma engrenagem que faz a coisa rodar muito bem. Uma coisa que me chama a atenção nisso é muita impressão, porque é invariável, né? Quase uma caricatura. Eu tenho um amigo analista que diz que nunca cruzou com nenhum homofóbico em consultório que não fosse de verdade gay. Né? Quer dizer, uma coisa é o sujeito ter ali críticas ao movimento LGBT como gerador de valores ou não sei o quê. Outra coisa é a homofobia. Né? É gay. Por isso que o cara é patologicamente homofóbico. E no caso da pedofilia, é a mesma coisa. Quer dizer, o cara, quando a pedofilia vira um discurso político, vira um botão quente, como diria Humberto Eco, de mobilização política, vai lá ver pedófilo. Porra, mas não há surpresa nisso. Não, né? Não. Quer dizer, o cara começou a ficar obcecado por essa ideia. Olha, a chance de... E com isso, você está querendo sugerir alguma coisa? Estou. Porque este é um governo obcecado pelo rabo alheio, né? E é um governo obcecado por essa questão de pedofilia. Algum problema tem aí. Algum problema tem aí. E não é com as pessoas que eles atacam, não. E você levantou há pouco agora, Reinaldo, falando sobre o Ministério da Damares. Ela não se manifestou sobre essas outras questões da vida real, né? Não. E ela vem batendo nessa tecla de vamos educar as meninas... vamos cuidar das meninas, como se elas engravidassem sozinhas na adolescência, né, que a bandeira dela agora é isso, menos gravidez na adolescência, e como se as coisas funcionassem aleatoriamente, como se fossem
uma série de casos isolados de meninas que se autoengravidam também. Então, faz parte dessa hipocrisia, do tipo, vamos segurar isso aqui. Cecília, me dá vergonha até de falar, mas precisa falar. Essa é a senhora que teve a coragem de dar uma entrevista dizendo que, acho que na Ilha de Marajó, tinha muitos casos de meninas que engravidavam e muitos casos de pedofilia com meninas, porque as meninas não usavam calcinha. Então, ela resolveu que tinha que dar calcinha para as meninas. Obviamente, nada contra que se dê calcinha para as meninas, se dê calcinha para as meninas. Agora, vem cá. Quem é que faz... Eu convoco aqui os psicanalistas. Senhores psicanalistas, vamos analisar esta imagem da professora Damares, professora de moral e cívica Damares. As meninas são molestadas porque elas não usam calcinha. Não é? Há aí uma mistura primeiro de erro, né, brutal, ignorando as questões sociais, as questões econômicas, a violência, o machismo, tudo isso misturado com um certo tom de fetichismo e de estupidez que leva a essa constatação. Quer dizer que o cara, se ele quer fazer mal para uma menina, ela estando de calcinha, isso vai evitar alguma coisa? Essa gente não é deste planeta. Não é? Muitas vezes fala assim, não, às vezes você tem uma abordagem muito radical com eles, como se não houvesse diálogo possível. Não há diálogo possível. Pronto, não há diálogo possível. Como é que se dialoga com isso? Mara, para encerrar esse assunto, voltando aqui para o que a gente começou a falar sobre a Natura e a campanha do Dia dos Pais, a empresa, obviamente, já faz isso pensando nesse barulho, né? Que vai fazer a marca ser comentada, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está há um tempo falando desse assunto, já pulou para outros assuntos, voltou para esse assunto, e com tudo isso ganhar mais dinheiro. Muita gente faz crítica a essa linha, né? Mas apostar na visibilidade de uma causa em nome do lucro é condenável para você ou não? O Tabet não é apostar numa causa em nome da visibilidade, é algo muito mais amplo do que isso. O que você está vendo no mundo hoje é o chamado o crescimento do investimento socialmente responsável. A sigla em inglês é ESG, que quer dizer meio ambiente, social e governança, né? Quer dizer, os investidores olhando para isso. Por que subiram as ações? Por que tiveram altas ações da Natura? Porque os investidores falam o seguinte, olha, ela está no caminho certo. Por quê? Porque os consumidores vão apoiar empresas como essas. Uma vez numa reunião da OCDE, um representante da OCDE contou que aconteceu com o filho, que ele pegou o livro do filho dele, enfim, ele é francês e pegou o livro do filho dele e tinha menções à Natura por conta de todo o trabalho ambiental, a preocupação ambiental da Natura. Isso é o mesmo que move os banqueiros que vão lá falar com o general, olha, presta atenção na Amazônia. Por quê? Porque os consumidores no mundo estão prestando atenção nisso e estão privilegiando empresas. No passado, eu estava lá em Londres e conversei com algumas fontes falando de supermercados que vão bloquear produtos que não tenham consciência ambiental, que não tenham comprometimento ambiental. Então, isso é um movimento maior, é um movimento seguinte, ou ele faz isso, ou ele passa a adotar essas preocupações nas suas decisões de negócios. No caso dos bancos, na hora que ele vai financiar alguém, ele vai saber quem que ele está financiando, a carne, de onde está vindo a carne, porque os consumidores estão olhando isso no mundo inteiro. E se ele não olhar para isso, ele vai perder mercado. Então, por isso as ações da Natura subiram, e no LinkedIn você viu vários gestores de fundos elogiando a posição da Natura, enfim, elogiando o que ela fez. O que mostra o seguinte, essa direita da área financeira, da área de investimentos, da área empresarial,
ela não tem esse discurso moralista dessa fatia, desse bolsonarismo aguerrido, que eu não acho que são os 30%, mas, enfim, é um público que também está desiludido com o Paulo Guedes, que também está procurando alternativas de opções e que não aparece, e que, claro, estão vendo essa movimentação com muito grande. Agora, na questão das empresas, as empresas cada vez mais vão prestar atenção nisso, as empresas que têm essa preocupação global. Natura comprou a Avon, Natura está na Europa, comprou o Body Shop, enfim, ela está e com presença. E uma das coisas que coloca essa presença nela é justamente essa preocupação ambiental dela, essa preocupação com o investimento socialmente responsável, que está olhando para tudo, que está olhando para o social, que está olhando para a governança, que está olhando para o meio ambiente. Mara, o Bolsonaro é o presidente mais anticapitalista que o Brasil já teve. É verdade. Não há, assim, nunca houve um presidente tão anticapitalista como o Bolsonaro. O capital hoje é verde, a Mara sabe melhor que todo mundo aqui, porque estuda isso. 29 fundos, megafundos de investimento, tornaram uma carta pública, dizendo assim, nós não vamos investir no Brasil se vocês não resolverem a questão ambiental. Acabou, não vamos investir. Houve uma retirada em massa de investimento. Né? Enquanto o Ernesto Araújo estiver lá, enquanto esse Ricardo Salles estiver lá, o Brasil não vai receber investimento de fora, porque os fundos têm cláusula verde. Não é? Então, quem é que prejudica o capitalismo no Brasil hoje? Aliás, até para a nossa esquerda anticapitalista conseguir fazer um discurso com sustentação, primeiro nós precisaríamos ter uma direita capitalista. A direita que está no poder aí hoje, pelo menos essa do Planalto, ela é essencialmente anticapitalista. Itaú, Bradesco e Santander tiveram que se juntar ali e falar, pelo amor de Deus, vamos salvar a Amazônia, porque assim não dá. Senão não entra dinheiro aqui. E porque tem uma bando outra... de brucutu. Desculpa, Reinaldo. Não, vai lá, querida. E tem um outro componente também nessa discussão que aí a gente volta, inclusive, porque Tami tá aí, é pré-candidato, né? A gente está em ano eleitoral, inclusive a gente precisa trazer isso para cá, porque é isso, ele quando você entra lá no Instagram, ele está lá só nas ações sociais, e na entrevista que ele deu para o Ricardo Senra, da BBC, publicada ontem, ele disse que ele quer que a direita discuta a diversidade. E nessa entrevista ele falou muito sobre diversidade, mas me lembrou o modo como diversidade é muito discutida, porque uma coisa, quando ele foi questionado sobre, beleza, você sabe se a Natura tem algum plano de empregabilidade para pessoas transgênero ou alguma coisa assim, ele falou, não sei. Então, assim, isso mostra que ainda tem essa coisa do tipo, obviamente, não quero dizer que ele não defende a bandeira, obviamente que defende, mas que ainda tem essa distância entre a diversidade do discurso e a diversidade da prática. Mas ele também, chegou a falar essa frase que você disse, eu quero que a direita discuta a diversidade, essa frase é dele? Sim. É uma boa frase. Boa frase. Não, vai tudo. Né? Se a coisa avançar a gente está dizendo virar aqui prática, sobre o selo verde e todas as outras coisas, porque é a diferença entre uma direita que consegue discutir assuntos e a outra que fica só gritando... Porque, olha, eu sem querer, se eu estiver exagerando, você manda calar a boca, eu calo. Mas, olha aí. Reinaldo, você sempre exagera e eu sempre gosto. Pode continuar. Veja só, isso que a Cecília falou é fundamental e a partir do que o Tami falou. Há um jeito, certamente, de discutir diversidade, admitindo-se a existência dela, de direita e de esquerda, vamos dizer assim. Essas pessoas existem. Eu parto do princípio que a diversidade faz parte do mundo, e aí sim, eu quero diversidade com um monte de estatal, com o Estado regulando tudo, com o Estado presente. Não, eu quero diversidade com o Estado mínimo, com o Estado médio, com não sei o quê. Eu admito a presença de homossexuais, de não sei o quê, dos negros, né? Com uma visão de direita, uma visão de esquerda. Quer dizer, eu não discuto mais a questão da diversidade em si. Né? Ou seja, as divergências ideológicas existem no mundo plural. A pluralidade do mundo não está submetida
não se submete ao debate. Ele é um dado do debate. Isso é fundamental. A hora que a gente chegar aí, a gente terá avançado muito. Porque o problema é que essa direita bolsonarista não é direita no sentido da direita democrática, ela não é conservadora, ela é reacionária, é diferente. Eu tenho insistido muito nisso. O reacionarismo é outra coisa. O reacionarismo é fazer o mundo andar para trás. Entende? É querer voltar a um tempo em que fomos tão felizes. Só que nunca existiu, nós nunca fomos tão felizes. Esse tempo que eles querem recuperar não existiu, é uma ilusão. Era um tempo de merda, era muito pior. Nesse sentido, o mundo avançou até para melhor. Está avançando para melhor nesse aspecto. Né? Então, eles são reacionários. É por isso que eles não funcionam no meio ambiente. É por isso que eles estão queimando a Amazônia. É por isso que o dinheiro está indo embora. Porque eles são incapazes de entender que pode existir uma ecologia capitalista, que, aliás, ela é capitalista hoje. Né? Olha, para encerrar esse assunto aí para o próximo, só quero fazer um adendo aqui, que vocês disseram que esse governo ele não é capitalista, é muito pouco capitalista. Eu não acho que ele seja pouco capitalista, eu acho que ele é um capitalista chinfrim. Ele não é um capitalista de amplo espectro, ele é um capitalista que pensa no... que o dono da madeireira X, que é amigo do cunhado do meu primo, tem que dar uma Hilux de presente para o neto dele. É esse capitalismo que importa, não é o do PIB do país que interessa. Otávio, disse que eu vou te passar uma informação. Você sabia que esse governo nunca discutiu meio ambiente com o Blairo Maggi? Você sabia? Eu estou falando sério, o Blairo Maggi nunca foi ouvido pelo governo Bolsonaro. Eles vão ouvir madeireiro de Rondônia. É isso. Um terremoto de 9 graus na escala Richter atingiu em cheio o Ministério Público Federal e mandou um tsunami para cima da Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abalou as estruturas da operação, defendendo o fim do lavajatismo e levantando a hipótese de fraude na distribuição interna dos processos. Em outra frente, o presidente do STF, Dias Toffoli, e o governo federal articulam uma proposta para regulamentar os acordos de leniência, que são as delações premiadas das empresas. O projeto retira do Ministério Público Federal o poder de negociar esses acordos e concentra nas mãos da Controladoria Geral e da Advocacia Geral da União. O procurador Deltan Dallagnol, que coordena a Lava Jato em Curitiba, disse que, pouco a pouco, se desmonta o modelo de combate à corrupção que fez história. Hoje, aliás, o ministro Edson Fachin revogou uma decisão do Toffoli do começo de julho que determinava o compartilhamento de dados da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Reinaldo, esses acordos de leniência foram uma parte fundamental dos trabalhos da Lava Jato. O Ministério Público enfraquece se não tiver autoridade para negociar a delação premiada, e a decisão do Toffoli, revogada hoje, você acredita que estava correta? Vamos lá. Sabe o que mais impressiona nisso tudo? O Ministério Público nunca teve poder para fazer acordo de leniência. Lei 12.846. Quem faz acordo de leniência? A Controladoria Geral da União. Está escrito na lei. Mas o Ministério Público estava fazendo. Está porque eles começaram a gritar, como sempre. Eu quero fazer. Começaram a gritar. Por quê? A Controladoria Geral da União fazia, o Ministério Público imediatamente apontava alguma falha, aí entra o TCU no meio, entra o Diabo 4 no meio. Portanto, se o Toffoli está cuidando disso, está apenas fazendo cumprir a Lei 12.846. A minha coluna de sexta-feira passada na Folha, inclusive, eu defendo mudança na Lei 12.846 e na Lei das Delações, 12.850. Então, em primeiro lugar, veja a capacidade que essa gente tem de gerar não notícia, de gerar mentira, de gerar fake news. O Ministério Público nunca teve competência para fazer acordo de leniência. Eles se meteram nisso. Né? Defendo que se mude a Lei 12.846 e acho que, nesse sentido, tem um livro do advogado Valfrido Vardi, né? É O Espetáculo da Corrupção, e o subtítulo é muito eloquente: Como a corrupção e o modo de combatê-la estão destruindo o Brasil. Né? Então, é preciso criar um guichê único
para negociar a leniência. Que participe, Mara, eu acho, o Ministério Público pode participar, CGU pode participar, a Advocacia Geral da União pode participar, TCU pode participar, CAD pode participar, Banco Central pode participar. Sabe por quê, Tabit? Você faz um acordo de leniência, depois cada um desses órgãos tem uma objeção a fazer ao acordo. E o acordo fica emperrando. E o que acontece? A empresa quebra. A empresa quebra. Porque você está negociando com 200 entes ao mesmo tempo e todos eles fazem parte do Estado brasileiro. Então, a primeira coisa, a primeiríssima coisa, juntar um representante de cada um desses entes e falar assim, é um acordo de leniência só aqui. E só. E é este. Né? Quanto ao compartilhamento, que agora o Fachin suspendeu, certamente ele fez ou ad referendo da turma, eu não li a sentença, ou ad referendo da turma, isto é, ou vai passar pela segunda turma, ou pelo pleno. Né? Sendo o Fachin quem é, ele vai fazer o que ele já fez outras vezes. Ele vai falar, deixa eu ver onde é que eu vou ganhar. E aí ele vai pedir, então, ou a turma, ou ele faz, para quem não está acompanhando o debate, um relator pode, quando não é assunto necessariamente do pleno, ele pode mandar para a turma que ele pertence, de 5 ministros apenas, ou ele pode pedir o pleno, é a escolha dele, neste caso. Aí, talvez ele tenha pedido o pleno, que ele talvez pense em ganhar. Veja só, segundo o que está na Constituição, o Ministério Público é uma entidade una, não é? A força-tarefa não existe, ela não existe na Constituição, ela não existe em lei nenhuma. A força-tarefa é uma criação da própria Procuradoria-Geral da República, que designa um grupo. Então, note o absurdo. A Procuradoria designa um grupo de procuradores para uma tarefa especial. Pouco se dá conta de que o que o Aras está querendo é um compartilhamento dos dados da Lava Jato de Curitiba, de São Paulo e do Rio, com membros da Lava Jato da Procuradoria, que também é Lava Jato. Não. O que está acontecendo é, o senhor Deltan Dallagnol, em Curitiba, é o Luiz XIV de Curitiba. O Raj do Rio é o Luiz XIV do Rio. E tem o Luiz XIV de São Paulo. Você não sabe o que há nessa força-tarefa. Quando eu vi alguns porta-vozes informais da Lava Jato dizendo que mais de 20 mil pessoas jurídicas foram investigadas e quase 18 mil pessoas físicas. Esses números não são do Aras, não. Esses números são de porta-vozes oficiosos da Lava Jato. Quer dizer que, então, quase 20 mil empresas, mais de 20 mil empresas foram investigadas, quase 18 mil pessoas físicas foram investigadas por autorização de quem, cara pálida? 3 juízes de 3 varas federais autorizaram quebra de sigilo de 38 mil entes. A capacidade de armazenagem da Lava Jato só de Curitiba é 9 vezes a do Ministério Público inteiro. E aí há uma facilidade. Como o Aras é próximo do Bolsonaro, em outros aspectos, ou sei lá o quê, então aí você usa essa proximidade para gritar fogo na floresta. Olha, estão querendo subordinar a Lava Jato ao Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com Lava Jato. Se o Bolsonaro cair, vai cair por outras razões. É isso que eu ia te perguntar agora, ô Bruno. A relação do Aras nunca foi boa com a Lava Jato. Você acha que ele tem razão nessas críticas, como o Reinaldo está falando, ou ele está de olho nessa vaguinha do Supremo, como acusam alguns aí? Acho que nesse caso específico não é exatamente a principal cartada dele em relação à vaga no Supremo. Acho que o Aras já demonstrou que consegue, enfim, apresentar uma lista de serviços prestados para o Bolsonaro muito mais apetitosa do que esse debate. Muito mais específico. Esse debate pode, exatamente, benefícios muito mais diretos. Eu acho que nesse caso específico, o que o Bolsonaro pode se beneficiar, em tese, de uma remodelagem da Lava Jato, de um processo de passar limpo a Lava Jato, no embate, pelo menos retórico até agora, com o Sérgio Moro, que é um potencial candidato em 2022 contra a reeleição do Bolsonaro. Acho que apenas nesse aspecto o Aras poderia, em tese, estar prestando um serviço, beneficiando de alguma maneira o Bolsonaro. Agora, enfim, o Reinaldo é um crítico desses métodos, acho que desde os primeiros anos da Lava Jato, com certeza. Desde 2014. Exato.
O que é importante também deixar claro é que essa é uma briga, é uma guerra sem inocentes. A Lava Jato só cometeu abusos e avançou sinais porque o próprio Ministério Público permitiu. Quando eu digo Ministério Público, os procuradores gerais da República. Não, Bruno, eu diria também, e o Supremo também. O Supremo também permitiu. Eu lembro, mesmo um grande crítico da Lava Jato, que é o ministro Gilmar Mendes, ele fazia críticas às medidas que eram tomadas em Curitiba especificamente, desde também dos primeiros anos da operação, desde 2015, 2014, 2016, especificamente em relação às prisões preventivas. Mas não houve ali um espírito não de corpo exatamente, mas não houve ali uma união, uma unidade, como existe de certa maneira hoje. O Supremo hoje está dividido entre, em geral, 6-5, entre um grupo que é, entre aspas, pró-Lava Jato e um grupo que é contra o que eles chamam de abusos cometidos pela operação, pelos juízes da operação. Então, esses ministros que hoje são contra e tentam apontar os desvios da operação, eles não estavam unidos naquela ocasião. Esses ministros não estavam unidos naquela ocasião. Então, o Supremo, de fato, permitiu que se avançasse. Que a Lava Jato, especificamente, que o Sérgio Moro, que o Marcelo Bretas, enfim, especificamente, tomassem medidas, que o Ministério Público agisse com uma liberdade que não estava inscrita no próprio Reinaldo Ponta. Vamos lembrar aqui, o Delcídio Amaral foi preso contra a Constituição, por unanimidade do Supremo. Eu tenho alguma simpatia pelo Delcídio, eu quero que o Delcídio se dane. Acontece que o artigo 53 diz que um parlamentar federal só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Não era flagrante, não era crime inafiançável, ele ficou em cana. Então, a hora que o Supremo começou... O Teori Zavascki condescendeu com ilegalidades da Lava Jato um monte de vezes, que Deus o tenha, mas isso aconteceu, né? Sob o olhar cúmplice do próprio Supremo, da imprensa, porque, afinal de contas, nosso objetivo é combater a corrupção. Posso dar um momento cultural aqui? Foi lançado, nesse fim de semana, o Livro das Suspeições, o nome é esse mesmo, o Livro das Suspeições, feito pelo Grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, né, progressistas, de esquerda e tal, coordenado pelo Lênio Streck e pelo Marco Aurélio Carvalho, que é do Grupo Prerrogativas. São 28 artigos, 32 artigos, de 40 advogados, alguns com mais de uma assinatura, fazendo ali o primeiro breviário técnico de todas as agressões à ordem legal cometidas pela Lava Jato. Isso está disponível na internet, a pessoa pode baixar, para ler, anotar, e, enfim, tem como discordar, obviamente, mas eu fiz hoje 5 posts a respeito, participei de um debate no fim de semana. O Livro das Suspeições, né? O Livro das Suspeições é o nome, colando ali no livro do Menck, o Livro dos Insultos, né? O Livro das Suspeições. Vale a pena ler quem precisa quer dados técnicos sobre as agressões à ordem legal cometidas pela Lava Jato. Olha só, o programa está chegando ao fim, essa primeira parte aqui antes do Extra. Para terminar, Cecília, você achou, na época dos vazamentos do Intercept, que é onde você trabalha, você achou que aquilo seria o suficiente para acabar com a Lava Jato? Olha, é uma pergunta interessante, porque uma coisa que sempre me vem à cabeça é que a gente teve um ministro que caiu porque comeu uma tapioca no cartão corporativo, né? E quando a gente vê tudo aquilo que a Vaza Jato mostrou de novo, mostrou mais uma vez, centenas de artigos publicados em jornais aqui, jornais fora do país, repercussões, e a gente teve alguns desdobramentos, mas quando você pensa assim do tipo, nossa, isso é muito grave, e quando você via tanto os desmentidos, o pessoal esquivando de uma coisa, de outra, você vira, não é possível que as pessoas não estão enxergando isso. Elas estão enxergando isso errado, porque assim, isso é gritante, isso é escandaloso. Essa combinação, essa troca de bola, sabe? Essa troca de figurinhas, é tudo tão escandaloso que você fica pensando assim, isso aconteceria 5 anos atrás ou isso é super contemporâneo? É de agora,
né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa levantar quando a gente discute Lava Jato, Bruno até falou sobre isso, sobre a imprensa, mas pegando aqui o gancho de Reinaldo, quando ele faz toda essa exposição, é que quando o Reinaldo estava falando sobre a Lava Jato, ele citou um monte de legislação, um monte de livro. Então, você sabe que cobrir política, especialmente quando ela tangencia o judiciário, é complexo. É complexo. E você não pode beber da assessoria de comunicação, porque você nunca vai questionar. Então, assim, um dos grandes sucessos da Lava Jato se deu porque eles tinham uma assessoria de comunicação muito boa, que conhecia os jornalistas do outro lado, que não ia questionar, não. Nossa, mais uma fase. Olha que o tamanho desse volume de material. E isso virou só um mascom. Então, a gente precisa responsabilizar a imprensa tanto na construção do mito de a Lava Jato vai salvar o país, Moro é um super-herói, né? A gente precisa colocar esses pingos nos is também. Teve uma entrevista que Amanda Aldi fez com a ex-assessora do Moro, e que a ex-assessora de comunicação dele mesmo disse, a imprensa comprava tudo, era pacote fechado, sabe? Então, assim, tem essa questão. E aí, quando a gente vê tudo aquilo que foi revelado na Vaza Jato, que era o atestado, muitas vezes o atestado da incompetência da imprensa de reportar o que a Lava Jato estava fazendo, teve um monte de meia-culpa, umas coisas do tipo, não é bem assim, eu não sabia. Então, assim, a gente precisa aprender com a Vaza Jato a como cobrir o judiciário e a política de forma... A gente precisa questionar. Essa fonte não é seu amigo que vai jantar com você amanhã, é sua fonte, sabe? Então, assim, você pode ser colega... É uma pessoa que você tem que cultivar e tudo, mas não é aquela pessoa que você precisa... Você não tem que poupar todo mundo e sentar à mesa com todo mundo nesse sentido de somos amigos. Eu publico hoje um link de um artigo conhecido do Sérgio Moro, alguns conhecem, mas quem está ouvindo a gente não conhece, procure lá. Um artigo que o Sérgio Moro escreveu em 2004, um mini ensaio de 7 páginas sobre a Operação Mãos Limpas na Itália. Ele praticamente estabelece o roteiro do que ele faria no Brasil e dedica uma parte importante do artigo a como ganhar a imprensa e faz a apologia dos vazamentos ilegais. Ele seguiu direitinho o roteiro. Ganhou a imprensa, fazendo apologia dos vazamentos ilegais que se passou a usar na Itália, né? Só que depois aí ele fica inconformado, que diz que foi desvirtuada a operação, e eles vivem dizendo isso aqui. E, portanto, a ideia deles aqui é eternizar a Lava Jato. Uma das questões de fundo nesse embate com Aras é porque eles querem que a Lava Jato vire uma instituição de Estado. Pode parecer loucura, mas eles querem que a Lava Jato seja um ente como é o Ministério Público. É de um delírio sem tamanho. Mas, enfim, está aí o Sérgio Moro esse fim de semana, aliás, quem acompanha nas redes sociais, aniversário do Sérgio Moro, dia 1º de agosto, teve o tuitaço, foram levar bolo para ele, tem vídeo dele cantando parabéns numa animação de fazer gosto, porque ele é uma pessoa muito descontraída, né? Tá aí, a campanha está em curso. Mara, vê se você concorda comigo. Eu acho que o problema, entre aspas, da Vaza Jato foi timing. Porque quando a Vaza Jato veio à tona, o Moro ainda contava com uma simpatia robusta do bolsonarismo, né? E havia uma parcela da população que estava ali, cultivava o Deus Moro, né? Se a Vaza Jato tivesse vindo à tona logo depois que o Moro foi defenestrado pelo bolsonarismo, imagina o que teria acontecido com a Lava Jato. Era tudo que o Bolsonaro queria, né? Exatamente. A Cecília falou dos desmentidos. Cecília, não tiveram desmentidos na Vaza Jato, né? Porque o que tinha era só o questionamento de que forma
as mensagens foram obtidas, mas em nenhum momento veio e falou assim, não, e não é isso, não houve um desmentido forte em relação ao que estava sendo publicado. O que houve foi o questionamento de que forma houve toda a crítica à operação, a Vaza Jato, era em relação de que forma as mensagens eram obtidas. Agora, Reinaldo, eu acho que se o Moro, de fato, quer essa candidatura, ele tem que eternizar a Lava Jato, porque o que ele tem é a Lava Jato. Não, mas esse é o embate de fundo. Primeiro, ele quer a candidatura, efetivamente, as pessoas estão organizadas para isso. Esse fim de semana, o Twitter deixou isso muito claro, né? Ele está empenhado nisso, e é claro que a Lava Jato é o grande trunfo dele. Né? Afinal, com a Lava Jato, ele pretende pegar um público ali de direita, de centro, pegar uns pedaços do bolsonarismo que se perderam. Como hoje a esquerda, ninguém sabe direito o que vai acontecer, e a candidatura de centro também, bom, vai ser o quê? Né? Todos os nomes que o centro testou até agora, que aparecem, quem pode ter potência eleitoral, na verdade, eu acho que não vai disputar, então é claro que tem uma avenida para ele trabalhar aí. É claro que tem. É claro que o discurso de combate à corrupção é um discurso sedutor. Né? Então, ele quer sim. E aí, nesse sentido, precisa eternizar a Lava Jato. Esse embate com o Aras não é um embate à toa. Ele é a mão que balança o berço desse troço aí. Né? Ele é o grande valor de referência para essa turma toda. Né? Bom, a segunda chamada de hoje fica por aqui. Se você curte o nosso canal e o programa, mande um vídeo pra gente de até 15 segundos sobre o que você mais gosta. Pode mandar para este e-mail aqui, ó, produção@canalmynews.com.br ou marcar #MyNews nas redes. A gente vai publicar os depoimentos aqui no Histórias do YouTube. Agora, se você é membro, fique com a gente. A gente vai falar de uma suruba nessa quarentena. Daqui a pouco, então, a gente volta com quem é membro. Vamos falar mais um pouquinho aqui no Segunda Chamada. Se você não é membro, até semana que vem. Tchau, tchau.